eu estava falando com o microfone. Gilson, por favor, faça as honras da casa, nosso coordenador de pesquisa e extensão. Só um minuto. Pessoal, boa noite. Meu nome é Gilson Toledo, eu sou servidor aqui no Campus Avançado Bar, no Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Campus Avançado Bar, e hoje eu atuo na coordenação de pesquisa, pós-graduação, extensão e inovação do nosso campus. Para nós, do Instituto, para nós aqui do Campus UBA, é um dia muito importante nesse evento, estar iniciando o nosso primeiro simpósio de pós-graduação, com o tema Tecendo Saberes, Narrativas, Inovação e o Protagonismo nos Caminhos da Educação. Nós temos aqui no campus um curso de pós-graduação em Tecnologias Aplicadas à Educação. Esse curso, dentro de pouco tempo, ele vai estar em mais 5 polos, e a gente tem muita alegria de poder afetar a vida de tantas pessoas e querendo sempre fazer isso de maneira positiva. Quero agradecer imensamente todos os convidados, aqueles que se inscreveram no evento, os que aceitaram o convite, os professores que estarão trazendo para nós as palestras com a trajetória de cada um, o conhecimento de cada um e compartilhando essa experiência tão importante com todos nós. Hoje, nós temos a professora Josiane Neto, que vai nos brindar com a sua palestra, e eu vou falar um pouco sobre a trajetória da professora. Ela possui mestrado em Letras pelo Programa de Mestrado Profissional em Letras, graduação em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é especialista em Educação Infantil pela UFJF e em Práticas Pedagógicas na Educação Contemporânea, pelo IF-Sudeste-MG, Campus Santos Dumont. É professora de Língua Portuguesa e Literatura no Ensino Fundamental 2, na Prefeitura Municipal de Santos Dumont, do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio, no Colégio Santos Dumont. Já atuou como professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação em cursos técnicos e profissionalizantes do Senai e Juiz de Fora, e como tutora do curso de formação de professores do Estado do Amazonas pelo CAED, Juiz de Fora. Tem experiência na área de letras, com ênfase em ampliação do repertório literário através da produção de textos. É também membro efetivo da Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravianistas, coordenadora e fundadora da Academia Brasileira de Autores Aldravianistas, Infanto-Juvenil, delegada da União Brasileira de Trovadores de Santos Dumont, membro efetivo da Academia Juiz-Forana de Letras, membro correspondente da Academia Portuguesa de Ex-Libris, tem seus textos publicados em antologias literárias, artigos publicados em jornais, revistas e anais de congressos sobre o ensino de língua portuguesa e da literatura, publicação de capítulo de livro pelo programa Prof. Letras. Participa do projeto Performances, do narrador, Universidade Federal de Minas Gerais, participou como colaboradora externa do projeto de extensão do IF-Sudeste MG Campus Juiz de Fora, coorientando alunos do curso de Letras do Instituto Federal São João del Rei, que hoje também temos aqui, junto com a professora Fernanda e Janaína, uma turma participando conosco desse evento, na produção de 7 obras pedagógicas para o ensino de língua portuguesa e de literatura no ensino fundamental e no ensino médio. É colaborador externo do projeto de extensão do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Campus Juiz de Fora, cuja função é criar itens de língua portuguesa para alimentar o aplicativo Portuguito. Então, professora Josiane, agradecemos mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e pode ficar à vontade para nos brindar com a sua palestra. Boa noite a todos, muito obrigada, Gilson, obrigada, Fernanda, pelo convite. Espero que a gente possa
fazer uma troca bem bacana aí de experiências, né? Eu gosto de dizer que nós estamos, na verdade, uma grande roda de bate-papo. E eu trago para vocês um pouquinho, um relato, né? Um pouco da minha experiência como professora, há mais de 20 anos, trabalhando com adolescentes, pré-adolescentes, né? Que são turminhas bem, bem levadinhas, né? Vamos dizer assim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sequência didática como um instrumento para a construção do protagonismo discente. Pode passar, Gilson, por favor. E aí a gente se pergunta, né, o que é uma sequência didática? E qual que é a diferença entre o plano de aula e uma sequência didática? Muitas vezes as pessoas se confundem com esses dois nomes, sequência didática e plano de aula. Porque a sequência didática hoje em dia, né, a gente fala tanto, ouve tanto falar de sequência didática, mas no fundo, às vezes a gente não sabe como é que se faz ou como que se constrói realmente uma sequência didática. E acaba que a gente usa esse termo, sequência didática, como se fosse um plano de aula. Mas há diferenças que marcam, né, esses dois instrumentos educacionais, né? A sequência didática, ela é uma prática educativa que tem como objetivo um percurso a ser caminhado no início, no meio e no fim. O plano de aula também é um percurso. Porém, o que vai diferenciar bastante é que, na sequência didática, a pessoa que cria uma sequência didática, ela precisa se apropriar dos conhecimentos que ela possui, se apropriar dos conhecimentos que ela vem construindo ao longo da sua vida, ao longo da sua profissão, para esquematizar de forma minuciosa todos os passos que serão dados para a construção de uma aula, por exemplo. Aliás, de uma aula não, né? Para uma sequência de aulas. O plano de aula, ele é menor. O plano de aula, ele dá conta de 50 minutos, por exemplo, de uma aula. Você coloca a introdução, qual é o seu objetivo, o conteúdo que você vai aplicar e uma avaliação no final. Já a sequência didática, ela é uma unidade didática que tem uma sequência extremamente organizada de atividades em prol de um objetivo didático. E aí, uma sequência didática pode durar até um mês, ou até mais de um mês, porque vai depender do objetivo que a pessoa quer chegar, que o professor quer chegar no final do seu trabalho, e os passos que ele vai dar para atingir esse objetivo. Pode passar, por favor, Gilson. Olha só, tem esse esqueminha aqui, porque eu não vou falar muito, mas eu gostaria depois de conversar muito com vocês, né, como um bate-papo mesmo, tá? Eu trouxe aqui um esquema do Dawes, da Noverras e do Chinelli, que traz para a gente uma estrutura básica de sequência didática. E aí a gente vai perceber por essa sequência, por essa estrutura, que há essa diferença do plano de aula. Né? O professor pensa, amanhã eu vou trabalhar, por exemplo, com conjuntos, professor de matemática, né? Eu não sei muito bem de matemática não, mas vamos dar esse exemplo. E aí ele planeja lá no papel qual é o conteúdo que ele vai dar, como ele vai começar a aula, como ele vai terminar, e uma tarefa de casa. E aí ele deu conta de 50 minutos de aula. Mas quando a gente olha uma estrutura básica de sequência didática, a gente precisa perceber que antes de construir a sequência didática, a gente pensa em uma problematização.
O que é que o meu aluno, por exemplo, em matemática, já alcançou e o que ele ainda tem para alcançar? O que eu quero com o conteúdo que eu vou passar em sala de aula? Então, primeiro, eu tenho que fazer toda uma apresentação inicial. Eu apresento todo um contexto. Quem é o meu aluno? Quem é a minha turma? Quantos alunos eu tenho? Quem já chegou no objetivo X? Quem ainda não chegou neste objetivo? Percebem que é muito mais elaborado, né? Depois que a gente faz essa problematização, primeiro que a gente faz essa apresentação de quem é o aluno, de como é a escola, o que é que eu posso fazer dentro do meu contexto escolar, aí eu parto para uma produção inicial, dividindo essa produção em pequenos módulos. O módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, quantos módulos eu precisar para chegar a uma produção final. Então, Schneuli, Dawes e Noverras fala muito da questão da oralidade. Eles trabalham bastante essa questão da oralidade. E nesse planejamento, você precisa ter nos módulos pequenas outras construções, com início, meio e fim. Cada módulo tem a sua estrutura também. Essa seria uma estrutura de base para uma sequência didática. Eu preciso apresentar uma situação inicial, eu preciso começar a minha produção a partir da problematização e, através dos módulos, criar os momentos de ensino e aprendizagem, com as atividades necessárias, importantes para aquele módulo, para aquele momento. Pode passar, Gilson, por favor. E a sequência didática, ela é extremamente interessante, por exemplo, para um aluno que esteja cursando aí a pós-graduação e vai escrever o seu TCC, né? Quando você cria uma sequência uma sequência progressiva de atividades, você se apropria dos conhecimentos que fazem parte de cada atividade que você está preparando, né? Então, a sequência didática é bastante interessante. E eu trouxe aqui uma sequência didática que está adaptada, tá? Ela partiu da sequência de Schneuli, Dawes, e ampliou para a realidade e o contexto. Veja só, apresentação da situação inicial, né? Então, apresenta-se para a turma, apresenta-se para os alunos o que vamos fazer, qual é o trabalho que será feito, qual é o tema que será abordado. E aqui, no caso, seria a locomoção, né? A partir aí do tema de locomoção. Aqui nós temos uma aula de ciências. E aí, a partir ali, ó, na produção inicial, os conhecimentos prévios que os alunos já têm sobre a matéria são ali também pensados pelo professor, recolhidos pelo professor, para que ele possa, a seguir, começar a esquematizar as atividades que serão dadas em cada módulo, em cada fase. Tá vendo? Então, aqui a gente tem esse exemplo, né, da mesma sequência, que é a sequência que nós vimos anteriormente, porém, essa sequência aqui, ela está ampliada, porque houve necessidade deste professor fazer a ampliação dos momentos e dos módulos a serem seguidos para que ele possa atingir a produção final. E a produção final desse professor é a confecção de um boneco, né, de um esqueleto humano, tá certo? E também a degustação de lanches nutritivos aí relacionados ao conteúdo que foi trabalhado em todas essas fases. A gente está ainda no plano da teoria, mas daqui a pouquinho vocês vão ver como que isso se desdobra de forma mais prática e mais compreensível até. Pode passar, por favor.
o letramento literário, teoria e prática. Eu trouxe esse tema, que é o título de um livro do Rio do Cosson, porque existem vários exemplos de sequências didáticas, certo? Então, eu trouxe ali do Chanelly, Dawes, né, para que a gente tivesse aí uma visão geral de uma sequência didática básica, tá certo? Lembrando que a sequência didática é um percurso de aprendizagem, tá certo? O professor que vai trabalhar com a sequência didática, ele primeiro tem que investigar a sua turma, saber conhecer bem a sua turma. E é interessante porque nós nos tornamos pesquisadores quando fazemos esse movimento, né? Nós pesquisamos a nossa turma, quem é o meu aluno, quais são as suas necessidades, quais são as diferenças que permeiam aquela classe, o que ele já sabe, o que ele precisa saber, como é a minha escola, qual é o contexto do ambiente em que eu estou inserido dentro daquela escola, como é a minha comunidade, para que eu possa elencar as atividades, os assuntos, os conteúdos que serão significativos para aquele aluno, para aquela turma, né? Então, eu, particularmente, trabalho com a sequência, o modelo de sequência de Rio do Cosson. Ele, no livro Letramento Literário, Teoria e Prática, ele nos traz dois modelos, né? Duas sugestões, na verdade, de sequência básica e de sequência expandida. A diferença entre as duas é o tamanho mesmo, né? A sequência básica, ela vai dar conta de um número menor de aulas, de um número menor de atividades, e a sequência expandida, ela vai trazer inúmeras atividades, atividades multidisciplinares, interdisciplinares, o que também pode ser feito na sequência básica, mas a grande diferença entre as duas seria mesmo da questão do tamanho, né, do percurso que você caminha nessa construção da aprendizagem do aluno. Pode passar, por favor, Gilson? E aí, vejam só, eu trouxe aqui, eu fiz o meu esqueminha de sequência didática. Esse esquema aqui foi uma sequência didática que eu trabalhei numa série de 7º ano do Ensino Fundamental 2, em que nós trabalhamos o tema Camões lírico. É sempre muito complicado trabalhar a literatura no ensino fundamental, porque parece que há uma lacuna entre o ensino fundamental 1 e o ensino médio. Porque a literatura nem sempre é trabalhada no ensino fundamental com a mesma motivação, com a mesma garra que é trabalhada no ensino fundamental 1. E lá no ensino médio, a literatura ela passa a ser uma literatura que está condicionada aos exames vestibulares, aos PISMs, né? A todos esses vestibulares que nós temos, né? O Enem. E aí, o ensino fundamental 2 carece de literatura. Então, como professora de língua portuguesa e literatura, eu me coloco sempre nessa postura de levar o meu aluno do ensino fundamental 2 a conhecer a literatura a partir dos conhecimentos que ele tem de vida, das experiências que ele tem, dos conhecimentos adquiridos, né, ao longo aí da sua caminhada escolar. Então, essa sequência didática aqui, esse esquema, vejam só, ele foi dividido em 4 momentos. A gente tem o momento 1, que é a motivação, o momento 2, que é uma introdução, o momento 3, leitura e interpretação, e o momento 4, a produção textual. Veja que nesse esquema eu tenho também os passos que foram dados naquele primeiro esquema que nós vimos, né? Uma situação inicial, uma apresentação de situação inicial, vocês vão ver aqui depois esses pontinhos aí, né, desenvolvidos. Nós temos os momentos, que são ali os módulos, né, que Chanelly e Dawes separam os momentos, e nesses momentos, vejam, eu tenho subtemas, tá vendo? E o Rio do Cosson trabalha dessa maneira, trabalhando a questão da motivação, cada momento
é um momento de importância dentro da sala de aula para a construção da aprendizagem. E é interessante, por exemplo, que se eu estou fazendo um curso de enfermagem, tá? E eu tenho que apresentar um trabalho no final do meu curso. Se eu pego e transformo o meu tema numa sequência bem pensada, bem estruturada, eu chego ao final dessa construção com um produto a ser apresentado, né? E aí, vejam, no momento 1, que é a motivação, eu tive 4 aulas, cada aula separada por passos também, tá vendo? Na introdução, foi uma aula apenas, com 3 passos a serem seguidos. Na aula da leitura e interpretação, foram 3 aulas, cada aula com 2 passos que foram desenvolvidos. E na produção textual, nós tivemos uma aula com 2 passos, e após a avaliação e a autoavaliação. Pode passar, por favor, Gilson? Pode passar, por favor. E aí, vejam só, aquela situação inicial, né? O início de uma problematização. O perfil das turmas. Foram 3 turmas do Ensino Fundamental 2, do 7º ano, que trabalhou comigo dentro dessa perspectiva, dessa sequência didática, tá? É uma escola municipal, uma escola pública, chamada Anita Soares Dulce. As turmas são de 8º ano, me perdoe, eu errei aqui a série, né? 8º ano do Ensino Fundamental 2. São turmas regulares, então os meninos e meninas têm aí a faixa etária entre 13 e 15 anos, tá? Nós temos lá um número de 35 alunos em cada turma, somando um total de 105 alunos. E temos também dentro da sala de aula especialistas, que são as professoras do AEE, que é a Gisele e a Juliana, que assistem os alunos com deficiência. E nós temos nessas turmas alunos com deficiência física, problemas de mobilidade, temos alunos autistas, alunos com TDAH. Então, são turmas muito diversificadas, né? Temos ali uma realidade muito heterogênea, vamos dizer assim. E o que é interessante, porque isso também nos faz aprender muito, né? Nos faz crescer muito como pessoas, como profissionais. Os diretores são Douglas e Angélica, e as coordenadoras a Ludmila e a Deiviane. Então, esse é o perfil da instituição onde essa sequência didática foi aplicada, tá bom? Pode passar, Gilson, por favor. E qual foi a problemática, né, vamos dizer assim, que eu percebi na turma do 8º ano? É uma turma que gosta de ler, mas não é uma turma que gosta de ler os clássicos. E isso não é diferente, né, de outros adolescentes, de outras realidades, né? Nessas turmas, nós temos alunos que gostam de leitura, que gostam de poesia, mas que não têm também o costume de consumir poesia. E aí, percebendo isso, eu pensei, bom, vou trabalhar com poesia, mas eu quero um desafio, eu quero trabalhar com Camões, mesmo porque esse ano, né, é aniversário aí do Camões, né, de acho que 500 anos, se eu não me engano. Se eu estiver enganada, me perdoe. Então, eu falei, vamos homenagear Camões trabalhando com a lírica, trabalhando com sonetos, já que os meninos gostam tanto de poesia, né? Vamos trabalhar com o Camões lírico. E aí eu dividi, como vocês viram, em 4 momentos. E a duração dessa sequência didática foi mais ou menos 15 dias. Mais ou menos, é uma sequência didática básica, tá? Pode passar, Gilson. Na motivação, vejam só, eu gastei mais ou menos, tá? 4 aulas de 50 minutos, porque cada turma tem a sua realidade, tem as suas diferenças, né? E nem sempre a gente consegue cumprir
um cronograma tão certinho, mas eu coloquei ele para a gente ter uma noção, tá? Para o primeiro momento, que foi chamado aí de motivação, eu queria que os meninos começassem a entrar num clima do tema que nós iríamos tratar. E aí eu cheguei em sala de aula, não disse nada para eles, e apenas escrevi no quadro essa pergunta: o que é o amor? Esse foi o passo 1 da aula 1. Eu escrevi a pergunta no quadro e a aula começou. Os meninos perguntando: é para copiar, professor, o que é isso? E aí eu falei: olha, é para vocês lerem a pergunta, pensarem, refletirem e responderem para mim. Pode passar, Gilson. E aí foram 15 minutos, mais ou menos, conversando com os alunos sobre o que eles achavam, né? Sobre o que eles pensam sobre o amor. E eles foram também anotando nos cadernos, aí tem algumas fotos, anotando lá nos cadernos o seu conceito de amor. Pode passar, Gilson. No passo 2 dessa mesma aula, né, de 50 minutos, nós compartilhamos aí as respostas, conversamos, né? Além de fazermos essa aula de forma oral, conversando, num bate-papo sobre o que é o amor, eles também, alguns registraram lá no caderno, eu pedi que compartilhassem, então, essa experiência, né, esse conceito que eles têm de amor. E perguntei, depois do compartilhamento, se alguém errou o conceito, se existe um conceito determinado sobre o amor. E aí cada um lá, com certeza, né, respondeu de uma forma. Eu fiz questão de registrar algumas falas dos alunos, né? Um disse: cada um tem uma forma de entender esse sentimento. É difícil definir o amor, porque as pessoas sentem diferente. Tem gente que acha que é bom, tem gente que acha que é ruim. Pode passar, Gilson. E foram, então, 30 minutos conversando e cada um dos alunos expondo a sua forma de pensar em relação a esse sentimento. E se a gente pensar bem, eles não estão tão longe, né, do pensamento de Camões, não. Pode passar, Gilson, por favor. Pode passar. Aí são as anotações, né, que foram feitas. Aqui tem as fotos dos registros no caderno. Pode passar, Gilson. Como alguns escreveram a lápis, né, acaba que não dá para a gente ler. Pode passar, Gilson. Só para ilustrar mesmo, né? E isso foi o quê? Uma aula de 50 minutos falando sobre amor e o que eles pensam sobre o amor. Na segunda aula, e aí é aula mesmo, né, de 50 minutos, na segunda aula eu trouxe para os meninos um pouquinho de mitologia grega. Eu trouxe para eles, né, o conceito de deuses, de semideuses, de mitos, e perguntei para eles se eles conheciam o mito de Eros. Um falou assim: se for pela foto, porque eu passei essa foto para eles, né, para eles também visualizarem alguma coisa ali, dar pistas, né, para esse aluno. E aí um falou: esse aí é o Cupido, né? E aí a gente conversou a respeito desse Cupido, falando do Eros, que é o deus do amor na mitologia grega, filho de Afrodite, e foram 20 minutos conversando sobre Eros. Pode passar, Gilson. E até agora nós não tivemos nenhuma atividade escrita formalmente, né? Quando eles registram no caderno o seu conceito de amor, é informalmente, tá? E aí, o passo 2 dessa aula, depois de falarmos tanto ali do amor, do que eles pensam sobre amor, do que é o mito de Eros, né? A concepção de amor no mito de Eros, eu trouxe para eles alguns textos, como o Soneto de Fidelidade, Soneto do Amor Total, do Vinícius. Pode passar, Gilson. Trouxe também Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, dividi a turma em grupo, entreguei esses textos a eles, eles leram, fizeram a leitura do texto e depois compartilhamos novamente, oralmente, né, esses textos. Cada grupo leu para o outro grupo o texto. Pode passar, Gilson. E conversamos a respeito do que é o amor dentro desses textos, desses autores. Sempre lembrando, né, sempre conversando com eles sobre
esse sentimento que é um sentimento universal e muito antigo. E nessa construção, a gente trouxe a antiguidade, nós falamos, inclusive, né, do evangelho, da lei do amor. Pode passar, Gilson. E eu perguntei para eles se eles sabiam o que é um banquete. E aí a gente vai pensar assim, nossa, mas está misturado, né? Está bem misturado isso daí. Primeiro fala sobre o amor, depois sobre Eros, mitologia, aí traz autores mais modernos, né, vamos dizer assim, e agora me entra perguntando o que é banquete, e aí os alunos deram, né, a sua sugestão do que é um banquete. Alguns disseram lá, muita comida, na minha casa quando tem comida gostosa, minha tia casou e deu um banquete. Tudo isso, nessa parte da motivação, eu estou pesquisando ao mesmo tempo os conhecimentos que os alunos têm e levando para eles um pouco, ampliando um pouco mais desses conhecimentos que eles trazem para a sala de aula. Então, eles sabem o que é um banquete. E aí eu perguntei para eles o que seria um banquete na Grécia Antiga. Então, contei para eles, né, como que era um banquete na Grécia Antiga, as pessoas se reuniam para festejar, tinha muita comida, sim, e o anfitrião de um banquete, geralmente, ele oferecia, né, para os seus convidados uma atração cultural, poderia ser um sarau, poderia ser uma discussão filosófica, e o Platão, filósofo, escreveu um livro chamado Banquete, escreveu uma obra chamada O Banquete, em que Sócrates, também filósofo, participa desse banquete. E todos eles, né, Sócrates, o anfitrião, se eu não me engano é o Agaton, e os convidados começam a discutir o conceito de amor. Pode passar, Gilson. E nessa questão, né, nessa discussão sobre o conceito de amor, o Sócrates, ele discorda das outras pessoas, por quê? Porque as pessoas nesse banquete estão fazendo um elogio, né? O anfitrião faz lá um lindo poema elogiando o amor, dizendo que o amor... Josiane, você fechou seu microfone. Eu esbarrei sem querer. Nesse banquete, né, as pessoas estavam elogiando o amor, dizendo que o amor é perfeito, que o amor é o mais nobre dos sentimentos e que o amor está sempre em busca da beleza, em busca de uma perfeição. E o Sócrates contraria tudo isso dizendo, se o amor é perfeito, ele não pode estar em busca de uma perfeição. Se o amor é perfeito, ele não pode estar em busca da beleza, porque quando a gente busca algo é porque está nos faltando, né? É porque falta, e se falta, não é perfeito. E aí ele discorda, né, falando que o amor, na verdade, é um caminho que liga o humano ao divino. Então, foi toda essa discussão feita nesse primeiro passo dessa aula. E o segundo passo foi uma tarefa de casa. Não, volta um pouquinho. Foi uma tarefa de casa para que eles pudessem trazer uma música que falasse de amor. Então, toda a parte da motivação fala de amor. Pode passar, Gilson. Eles trouxeram várias letras de música, trouxe aqui algumas só para ilustrar, e a gente chamou essa aula 4 de Hora da Música, né? O primeiro passo. Eles leram as músicas, alguns cantaram, nós também continuamos nessa discussão do amor, e pode parecer que ficou enfadonho ou chato, mas não. Os meninos, a cada momento, traziam para a sala de aula, traziam para a nossa discussão um fato diferente sobre o amor, né? Uma forma diferente de pensar. E na discussão dessas músicas, né, surgiram também outros tipos de discussão, relacionamentos tóxicos e assim por diante, né? Violência doméstica. Pode passar, por favor. E o segundo passo dessa aula também foi a hora da música, em que eu trouxe para eles, foi a minha vez de trazer para eles uma música, e eu trouxe, então, o Monte Castelo,
do Renato Russo, né? E a partir dessa música do Renato Russo, nós começamos a conversar sobre o que era intertextualidade, se eles conheciam esse termo, o que esse termo, né, essa palavra nos traz de significado. E aí nós fomos construindo juntos o significado de intertextualidade e nós fomos vendo, né, eu fui mostrando para eles ali no texto do Renato Russo, que a música dele era uma bricolagem, ou seja, uma colagem de dois outros textos, um diálogo entre textos, que é, na verdade, né, o texto de Coríntios, da Bíblia, e o soneto de Camões. Pode passar, Gilson. Tudo isso na motivação. E o segundo momento, que é a introdução, nós conversamos sobre Camões, eu perguntei quem era Camões para eles, se eles sabiam, fiz essa investigação, não conheciam, alguns já ouviram falar o nome, mas não sabiam quem era, e aí eu trouxe para eles, no passo 1 dessa primeira aula, introdutória, um texto com a biografia de Camões, todo embaralhado, todo recortado, e aí o passo 2 seria reescrever essa biografia, montar essa biografia como um quebra-cabeça. Pode passar, Gilson. Pode passar o slide, isso. Essas são as fotos, né, dos meninos ali juntando o texto. Depois de juntarem o texto, a gente fez uma revisão do texto para ver se estava certinho, se estava em ordem, e com isso nós estamos trabalhando com os nossos alunos vários outros gêneros, né? Além do poema, a gente está trabalhando a biografia, a gente trabalhou ali a letra da música, porque nesse trabalho com a letra da música, nós fomos também vendo as diferenças que há na letra de uma música e em um poema. E a tarefa de casa, que foi o passo 3 dessa aula, foi pedir que eles, em casa, construíssem uma biografia para Camões a partir do texto que eles construíram, né, reconstruíram, vamos dizer assim. Pode passar, Gilson. E aí eles fizeram no caderno e tiveram a liberdade de colocar no caderno a biografia da forma como eles quiseram redigir. Alguns escreveram em tópicos, outros escreveram em texto corrido, mas todos os alunos fizeram uma biografia do Camões com os detalhes que eles consideraram importantes para conhecer Camões. Esse é um dos protagonismos, né, que a sequência didática traz para o aluno. Ele se apropria do conhecimento e ele é responsável também por aquilo que ele produz a partir do conhecimento adquirido ou do conhecimento ampliado. Então, ele torna-se protagonista, ele escolhe como fazer, né, a biografia do Camões. Pode passar, Gilson. E depois disso, eu trouxe para eles aí um mapa mental, falando um pouco mais, aprofundando um pouco mais sobre Camões. Falamos sobre as temáticas, né, do amor, do desconcerto do mundo, o mundo injusto, a natureza. Fomos conversando a respeito disso, ainda no plano das ideias, né, da teoria. Falei um pouco sobre o trovadorismo, porque os alunos do 8º ano eles já haviam estudado com o professor de História um pouco da Idade Média, então eu trouxe a Idade Média aí na perspectiva da literatura, falando um pouco aí da medida velha, da medida nova, sem me aprofundar muito, porque muitos dos alunos nem sabiam o que era verso, o que era estrofe. Então, esses conceitos foram também discutidos e trazidos para a sala de aula. Pode passar, Gilson. A aula 2 desse momento, né, foi a continuação dessa aula anterior para falar sobre o Camões, e o passo 2 foi trazer para os alunos alguns sonetos. Eu pus aqui só o iniciozinho, né, dos sonetos, tanto de meu amor me acho incerto, se me pergunta alguém por que assim ando, eu cantarei de amor tão docemente. São lindos sonetos, eu escolhi esses 3, dividi a turma novamente em grupo,
entreguei os sonetos a eles. Pode passar, Gilson. E aí, nós partimos para a aula 3. A aula ali terminou com a leitura dos sonetos de Camões. E a aula 3 foi a hora da escrita, em que eles novamente se apropriam de todo aquele conhecimento que está sendo levado para a sala de aula, que está sendo apresentado para eles, além dos conhecimentos que eles já adquiriram ao longo de todas essas aulas, de todas essas partes das aulas, eles então foram escrever sobre os sonetos que foram lidos. O que eles acharam daquele soneto, mas muito mais do que isso, né? Quais as características daquele texto? Porque eles já tinham ali entrado em contato com a estrutura de um poema. Eu também já tinha dito a eles sobre a estrutura de um soneto. Então, eu pedi que eles não ficassem apenas no registro se acharam bonito ou não aquele poema, né? Mas o que eles podiam enxergar dentro do poema de tudo o que nós já tínhamos conversado desde a primeira aula. Pode passar, Gilson. E aí eles registraram, né? Essa daqui, ó, o amor é uma confusão, um jogo indeciso, difícil e doloroso, é você que decide se corre atrás dele ou não. E outros alunos chegaram também a registrar, pode passar, Gilson, algumas outras questões dessas que foram discutidas em sala de aula. Aqui eu trouxe só alguns exemplos bem pequenos, né? O quarto momento, que é o último momento dessa sequência, de 15 dias, não necessariamente 15 aulas, né? Deu um pouquinho mais de 15 aulas, mas de 15 dias aí, estudando sobre o amor, falando sobre poemas, lendo outros autores, nós chegamos ao quarto momento, que é a produção textual, que é o final do projeto, o final da sequência didática. Final, mais ou menos, né? Porque a partir dessa sequência didática, outras sequências podem se desdobrar, puxando aí, por exemplo, o Camões, a epopeia, né? Trabalhando a epopeia, por exemplo. Então, nessa aula aqui do quarto momento, nós trabalhamos com um outro gênero literário chamado aldrabia. Aldrabia, para quem não conhece, não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, aldrabia é um poema de 6 versos univocabulares. São apenas 6 palavras em cada verso que precisam, num todo, fazer sentido. E aí, como colocar, né, todo um conhecimento ou toda uma sensação dentro de apenas 6 palavras verso? Esse é o grande desafio, né, que a aldrabia nos traz. Sermos contidos naquilo que pensamos, que sentimos, mas, ao mesmo tempo, as entrelinhas dessas 6 palavras ampliam todas elas, né? Ampliam a significação, ampliam aí para outros conteúdos e assuntos. Então, eu trouxe para eles uma revisão, relembrando a aldrabia, porque a Escola Aneta Dulce é a sede da Academia Brasileira de Autores Aldravianistas Infanto-Juvenil. Então, os alunos já estão acostumados, desde o 6º ano do Ensino Fundamental 2, a escreverem aldravias. Então, o que nós fizemos nessa primeira aula, no passo 1, foi relembrar o que é a aldravia, né? E a palavra aldravia vem da palavra aldrava, que é um batente de porta daqueles casarões antigos das cidades históricas, que as pessoas usavam, né? Sempre aquele ferrolho, né, de ferro ali que as pessoas usavam para bater a porta. E aí relembramos esse gênero de 6 palavras versos, né? Tem até um exemplo ali, ó, amor, xadrez, eu, rainha, sua vez. Nós fizemos a interpretação dessa aldravia, buscamos aí compreender o que essas 6 palavras dizem, né, quando juntas, para que eles pudessem, então, partir para o segundo passo. Pode passar, Gilson. Que é a chuva de palavras.
né? Como a aldrabia trabalha com uma palavra em cada linha, em cada verso, era necessário que a gente, a partir do tema amor, pudéssemos elencar o máximo de palavras possível que se relacionassem com a palavra amor, para que depois dessa chuva de palavras, os alunos pudessem escolher, decidir quais as palavras que entrariam na sua produção final. Pode passar, Gilson. Que foi a criação de aldravias. E aí eles trouxeram, né, nas aldravias, palavras dessa chuva de palavras, palavras que foram ditas e registradas nos cadernos. Pode passar, Gilson, aí a gente tem alguns exemplos, né? Pode passar. E aí construíram também, falaram também de Camões nas suas aldravias e construíram, então, o seu texto, que seria o final, né? A produção, o produto de toda aquela sequência didática. E aí a gente partiu para uma avaliação da sequência, tá? Eles escreveram o que pensaram de cada aula e também fizeram uma autoavaliação, como eles se posicionaram durante as aulas, o que eles conseguiram aprender ou ampliar, o que eles não sabiam e passaram a saber. Pode passar, Gilson. Pode até tirar, por favor. Pode tirar os slides, tá? Então, vejam só. Trouxe para vocês uma sequência básica, um exemplo, tá? Dos autores. Trouxe um esquema da sequência básica do Rio do Cosson, feita, no caso, né, por mim, adaptada lá do livro do Rio do Cosson, Letramento e Arte. E trouxe aí de forma bem rápida, né, au passant, vamos dizer assim, essa sequência didática desenvolvida em cada aula de língua portuguesa, tá? Em cada 50 minutos de aula. Esse foi um exemplo que eu trouxe aí para vocês, né? Eu espero que tenha sido... que vocês tenham gostado do exemplo, né? E tenha sido útil. E aí eu acho que agora a gente podia conversar a respeito, porque eu acho que agora a gente consegue, né, elencar aí outros assuntos a respeito da sequência didática, né? Porque ela é um caminho, né? Não é o saber absoluto, mas ela é um caminho para que a gente possa organizar o nosso pensamento científico também, né? No caso de professores, passam a ser pesquisadores da sua sala de aula, pesquisadores, né, da sua realidade, assim como fala Tiolan, né, no livro Pesquisação. E para quem não é da área da educação, a sequência didática ela é interessante porque ela também organiza esse pensamento no passo a passo do que eu quero ao final, até chegar ao meu objetivo final. Muito obrigada. Parabéns, Josiane. Eu estou aqui no lugar do Gilson agora, né? Porque o Gilson entrou para a sala de aula, aqui te assistindo. Gostei muito da sua sequência didática, trabalhando o amor. Achei muito interessante. E como que é difícil trabalhar com sentimento, né? Falar de sentimento com os adolescentes, né? Eu vou abrir aqui para o pessoal, para ver se alguém tem alguma pergunta. Aí, se você quiser também falar mais sobre, né, como que foi essa autoavaliação dos alunos, como que eles trouxeram de retorno, né, de outras experiências também. Sim. Alguém gostaria de fazer pergunta, gente? Estejam à disposição, estou à disposição aí. Podem escrever no chat. Aqui na sala, alguém quer fazer pergunta? Podem perguntar, por favor. Nessa avaliação, nessa autoavaliação que os alunos fizeram, né, muitos deles disseram que não conheciam o Camões, não conheciam, né, a história desse grande escritor português, da nossa literatura portuguesa, né, e que passaram a gostar de soneto. Isso é bem bacana, né? E é interessante que nessa autoavaliação
houve também o registro, né, de termos técnicos, né, onde ele fala lá, o Renato Russo, quando faz a bricolagem, ele também está fazendo uma homenagem ao Camões, porque Camões escreveu, né, um soneto. Então, foi muito interessante essa autoavaliação. Teve também aqueles alunos teve um aluno que escreveu assim, não entendi nada, né? E isso é importante também, isso não é fracasso, né? Isso é importante, porque a partir dessa autoavaliação desse aluno que disse, não entendi ou não gostei, a gente pega essa autoavaliação dele, a gente pega a avaliação, né, da sequência para poder melhorar, né, e para ver quais os pontos ali que não tiveram tanto sucesso, né, como a gente gostaria. Muito interessante, é importante, né? A gente, quanto docente, está o tempo todo se autoavaliando a partir Sim. da visão do aluno. Josiane, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando você abre para os alunos trazerem, tanto no início, né, a temática, você monta uma aula de motivação, né, para ver, eu achei bem parecido com a pedagogia de projetos, né, Uhum. que abre a motivação o tema vem a partir da sala de aula, né, Sim. a partir da indagação dos alunos. Quando eles trazem, você pediu para trazer músicas e tal, e quando eles a sua sequência didática ela está pronta ou você adequa conforme os gêneros que os alunos trazem, né? Porque eles Então, podem trazer um grafite, né? sim, Eles trouxeram na rua uma tirinha, a eles podem charge. trazer uma charge, eles podem dizer os gêneros que eles convivem no dia a dia, memes, né? Uhum. Então, é por isso que antes de construir, né, a sequência didática, antes de começar a escrever mesmo, né, a redigir o que eu quero, como que vai ser, eu faço com os meninos uma pequena pesquisa, né, do que eles gostam, que tipo de leitura eles fazem, que tipo de música eles gostam, né? Ali no slide onde tem algumas músicas, eu não coloquei todas, mas trouxeram funk, né? A única coisa que eu pedi a eles foi que, por favor, evitem os palavrões, né? O máximo que vocês puderem. Mas os palavrões também fazem parte, né, da realidade deles, fazem parte da linguagem deles, né? Não é uma questão de censura a eles, mas uma questão de bom senso, entende? Então, antes de começar mesmo a sequência didática, eu faço toda uma pesquisa com eles. O que eles gostam, que tema eles gostariam de conversar, né? Nessa sequência didática aí do amor, ela surgiu, a ideia de fazer essa sequência surgiu por conta de bullying, né? Por conta de desrespeito entre os colegas. Então, vamos falar de amor, né? Vamos falar de um sentimento que nos une, né? Que nos une a todos, né? Um sentimento que é universal. A gente faz parte de uma família universal. Então, foi a partir aí dessa realidade que eu comecei a construir a sequência didática. E quando a gente pergunta o que é o amor, tá? São 105 alunos, né? É impossível trazer a resposta de cada um aqui, né, para discussão. Mas houve, por exemplo, alunos que disseram não acreditar no amor, né? E por que não acredita no amor, né? E muitas vezes esses temas podem ser gatilhos para outros temas, ou até mesmo gatilhos, né, para sensações e sentimentos. Mas o que eu percebi aí na minha avaliação final, né, do projeto, é que os alunos, após esses 15 dias aí de aulas que nós tivemos, eles já estavam mais desarmados, entende? Desarmados, assim. Eles estavam, mesmo que sutilmente, né, houve sim uma mudança de postura com esses alunos. Isso é que é importante, né, o professor conhecer ali a sua sala de aula e dar voz para o aluno, porque a sequência didática ela tem, na minha percepção, a função de fazer o aluno também se tornar protagonista,
Veja que eu trago o tema, mas a discussão parte deles, né? O conceito, vamos dizer assim, parte deles. O conceito de amor, né? As sensações. Por isso a sequência didática, para mim, é um projeto, é um protagonismo do aluno. Eu posso levar para ele ali a música do Renato Russo, mas antes eles trouxeram para mim, né, a música que eles conhecem, que eles gostam. Né? Eu levei para eles ali os poemas, né, do Drummond, do Vinícius, do Fernando Pessoa, mas antes disso, né, nós conversamos sobre poesia, né, porque o próprio tema amor já é um poema, né? E aí surgem frases muito bacanas a partir do aluno. Né? A sequência didática ela é a parte formal, vamos dizer assim, né, do projeto, de uma aula projetada, né, de uma aula pensada. É a forma como você vai conduzir. Mas nessa condução, nesse percurso, nesse caminho, também há momentos que você foge, né? Você prepara algo e, de repente, o que você preparou não é exatamente o que vai funcionar, o que vai dar resultado. Né? Então, você você constrói um planejamento, né? Não é um plano de aula, como eu disse lá no início, porque vai levar muito mais tempo, né, do que apenas 50 minutos ou apenas 2 aulas, mas você constrói aquela sequência, né, constrói aquele percurso e você avalia esse percurso o tempo todo. Né? O tempo todo você avalia o percurso. E aqui eu perdi aqui o comentário de um colega, né? Cada disciplina, cada conteúdo tem o seu processo. Né? Cada disciplina tem um caminho a ser percorrido. Né? E aí, como os meus alunos eles já conhecem o gênero Aldravia, né? Eu também parti desse conhecimento que eles já têm, que eles já adquiriram desde o 6º ano para a produção. Seria impossível eu pedir para esse aluno em 15 dias que ele construísse um soneto, né? Porque precisaria o aprofundamento do que é um soneto, das regras, de toda a construção, de rimas, né? a métrica, e para isso a gente levaria muito mais tempo. Então, eu teria talvez que fazer uma sequência básica, uma sequência didática expandida, né? Mas, ao longo desse caminho, né, dessas aulas aí sobre Camões, em muitos momentos eu me perguntei se eu estava atingindo o objetivo, né? E aí eu fiquei muito feliz, me parece que na 3ª aula, os meninos perguntaram, a gente vai continuar? E aí isso foi, né, foi um feedback bacana, assim, né, natural e bacana. Falei, não, nós vamos continuar. Então eu fui continuando ali naquele percurso, naquele caminho. Muito interessante, muito mesmo. Adorei, adorei, achei muito legal trabalhar poesia com os alunos dessa forma, sequência didática, organiza as nossas atividades em sala de aula, né? Uhum. E consegue trabalhar produção textual, oralidade, trabalha muita coisa com os alunos. A Kátia Martins perguntou aqui, logo no início, eu acho que você já respondeu um pouco, mas aí se você quiser falar mais um pouco sobre, ela fala se os alunos tiveram acesso à sequência didática antes de realizá-la, se você mostrou para os alunos, né? Deve ser isso, sim. O que você iria trabalhar com eles, né? E se eles puderam contribuir na sequência. E se ela foi conduzida por gêneros ou pelo tema. Sim, essa sequência didática ela foi conduzida no primeiro momento, que é a motivação, pelo tema amor. Né? Antes de fazer, né, de colocar a sequência em prática, houve toda uma conversa com os alunos a respeito de temas. E surgiram vários temas. Antes dos temas discutidos com os alunos, havia uma realidade, como eu disse, né, uma realidade de bullying, uma realidade de desrespeito entre eles. Né? Então,
a palavra amor, ou a temática amor, era a principal ali a ser discutida, tá? Então, eu levei numa aula a pergunta, o que é o amor? E foi a partir daí, a gente discutiu vários outros temas e tal, a palavra amor, né, o tema sobre esse sentimento apareceu também durante essas discussões, mas a decisão de levar o tema foi minha, tá? Eu coloquei ali no quadro, e aí partiu desse tema, e a partir desse tema, surgiram aí as discussões que os alunos foram trazendo. E eles foram contribuindo para que as aulas fossem também crescendo, né? Nesse crescente aí de passo a passo. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso, né? Foi todo esse percurso aí de aprendizagem, né? Que eles fizeram a partir do tema colocado lá no quadro. Então, nós partimos do tema, tá bom? Ô, Josi, a professora Janaína vai conversar aqui também com a gente, tá? Ai, que bom. Peraí. Estou longe aqui. Ei, professora, tudo bem? Olá. Acho que não vai dar, vai. Eu vou fechar aqui, vai. Então, eu assim, achei sua fala assim, muito interessante, muito importante, porque, na verdade, a gente aqui o nosso curso aqui é o curso de letras. E a própria teoria, a própria construção, né, do Chenevely, do Dawes e Noverraz e tal, trabalha a sequência didática na perspectiva do gênero, né, na perspectiva genérica. Então, é um gênero antes da temática, antes do conteúdo, que leva para a gente, que encaminha o processo da gente. Então, eu achei interessante a sua proposta, porque sua proposta eu acho que agrega, né, a teoria ao que está colocado lá. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui, que tem a ver com a pergunta que a professora tinha feito ali também, porque, assim, me parece que há alguma coisa anterior ao tema ainda, que é o conteúdo. Porque quando a senhora fala assim, né, levei, por exemplo, Camões e etc., me parece que tem uma questão antes da temática, que é a questão do conteúdo que está colocado aí. Aí eu queria que você me dissesse mais ou menos como é que é isso. E outra questão que eu queria colocar em relação à sequência didática, né? Porque no momento você diz assim, acho que eu estava atingindo o meu objetivo. Aí eu fico pensando assim, qual era o seu objetivo, né? Aonde o seu objetivo estava? E aí a gente aqui no curso de letras, além disso tudo, além de achar muito interessante essa proposta diversificada, a gente ainda tem que os meninos precisam dialogar toda essa proposta também com as competências, com o que traz a BNCC também. Como é que a gente poderia fazer isso? Obrigada, viu? Eu que agradeço, Fernanda. Perdão, não é a Fernanda, é a... Qual o nome dela, Fernanda? Janaína. Janaína, tá. Eu que agradeço. Então, veja só, eu parti, diferentemente do Chenevely, né, do Dawes e do Noverraz, que parte do gênero, tá? Eu parti da temática, do tema, certo? A partir do tema, eu fui percorrendo o caminho de alguns gêneros. Então, veja só, em questão de conteúdo, né, daquilo que, por exemplo, o que é a música? Tá? Aqui o que eu trouxe para vocês foi um resuminho mesmo, né, do que foi feito. Porque o que é a música quando os meninos trazem para mim a música? A gente conversou sobre rimas, tá? Nós conversamos sobre estrofes, sobre versos, que eram conteúdos, vamos dizer assim, da literatura, que são conteúdos da literatura que os meninos não conheciam tanto. Né? Então, houve ali um aprofundamento da literatura, né? Dos conteúdos de literatura. Isso está, sim, previsto na BNCC, né? O estudo da literatura, certo? Trazer a literatura e trazer tecnologias para dentro da sala. Então, quando a gente
traz a música, quando eles trazem para nós a letra da música, nós estamos ali trabalhando a letra, trabalhando o formato, né? Trabalhando a estrutura daquela letra de música. Quando eu levo para eles os poemas, nós também estamos recuperando o formato daquele poema, a estrutura daquele poema. Tá? E nesse percurso todo, veja só, nós estamos não só trabalhando o letramento literário com os alunos, mas também estamos trabalhando com o letramento linguístico, porque no momento em que há uma discussão, né, sobre a temática, por exemplo, a gente está trabalhando a oralidade. O aluno tem que compreender os turnos de fala. Primeiro eu falo, o outro ouve, né? Então, a gente trabalha ali a oralidade, nós trabalhamos a oralidade. Eles registraram também no caderno, como conteúdo de aula, né, como conteúdo da disciplina de língua portuguesa, esses conceitos do soneto, da letra musical, tá? Muitos alunos tocam violão, sabem tocar um instrumento musical, a gente falou um pouquinho da métrica, como eu disse, né? Não poderia pedir para que eles construíssem um soneto, porque seria muito mais complexo para eles construírem um soneto, mas eles conheceram o soneto, conheceram o gênero, certo? E quando eles trazem para mim as músicas, a letra, a gente conversando a respeito, eu toco violão, eu sei tocar essa música no violão, a gente conversou sobre a partitura, né, a partitura de uma música. Tem lá, né, as linhas, os espaços, tem as notas musicais, e quando a palavra, né, quando a letra ela é inserida nessa partitura, essa letra ela é partida, ela é dividida. E aí eu trouxe para eles o que é a sílaba métrica, tá? Mas como eu disse, Janaína, sem o aprofundamento de cobrar este conteúdo, cobrar, né, este conhecimento numa prova, por exemplo, né, num teste, o que eles trouxeram na escrita, tá, nos registros que eles fizeram, era o que estava sendo ali avaliado. E qual que era o meu objetivo, né, que você perguntou, qual que era o objetivo final? Né, o meu objetivo com essa sequência didática era trazer para eles um autor, né, um escritor, um poeta clássico, bem diferente das leituras que geralmente eles fazem. Entende? O meu objetivo era apresentar o Camões, ampliando o repertório literário desses alunos. Certo? Porque ao trabalhar com o poema do Drummond, ao trabalhar um pouquinho do poema do Fernando Pessoa, conversar sobre esses autores, né, com os alunos, ao trazer para eles o Vinícius de Moraes, que traz ali os seus sonetos, né, tão parecidos, porque a forma é a mesma, né, com os sonetos de Camões, e trabalhar a linguagem utilizada por Camões, a linguagem utilizada por Vinícius, trabalhar a questão da música do Renato Russo, né? Então, o meu objetivo final era ampliar o conhecimento dos meus alunos em relação ao seu letramento literário, ampliar o seu repertório de leitura, ampliar também aí os conhecimentos, né, a respeito da literatura. Acredito que esse aluno, quando chegar lá no ensino médio e de repente tiver uma aula sobre Camões, ele já não vai chegar tão inocente, né? Então, o meu objetivo era esse, era ampliar o repertório desses alunos durante as minhas aulas, tá? E se a gente pensar bem, né, no registro que eles fazem no caderno, porque eu cobro deles o registro, teve até uma foto que apareceu ali que estava com um visto meu. Eu faço a leitura, nós fazemos a correção ortográfica, gramatical do texto deles, eles fazem a reescrita. Então, há vários processos ali sendo desenvolvidos, tá? E aí eu poderia, meu objetivo vai ser a escrita,
né, a reescrita dos textos de uma análise literária, vamos dizer assim, porque eles fizeram, de uma certa maneira, uma análise literária, né, um comentário sobre os poemas. Então, meu objetivo é que eles escrevam uma crítica literária, trabalhar com esse gênero, né? Não, o meu objetivo era ampliar o conhecimento deles, ampliar o repertório literário e linguístico e produzir, ao final da sequência didática, uma aldravia. Porque, veja só, eu entro aí com a metáfora do fole, né? Ao longo de todas essas aulas, ao longo de todo esse percurso, até chegar na produção textual que foram as aldravias, o aluno ele se encheu de conhecimentos através das discussões, dos registros no caderno, das leituras dos poemas, das músicas, né? De tudo que foi aqueles esquemas que apareceram aí na foto, no slide, eram esquemas que eu ia fazendo junto com eles ali, dentro da discussão, e isso foi registro também no caderno, né? Então, a partir de tudo isso, quando ele se infla desses conhecimentos, tá? É hora de escoar esse conhecimento, escoar todos os conhecimentos ali que eles foram adquirindo, né? Porque ali eles foram juntando o que eles já sabiam com o que foram aprendendo, com o que eu trouxe de diferente, e quando ele faz esse movimento, né, de desinflar, vamos dizer assim, né, de escoar tudo o que foi feito durante essas aulas, ele produz, certo? Então, ele produziu no final aí as aldravias, que é um gênero já conhecido deles, certo? Mas, na construção da aldravia, o nível de raciocínio que esse aluno precisou ter foi muito grande, porque como que ele vai falar de Camões ou falar de amor em apenas 6 palavras, se durante todas aquelas aulas a gente falou tanto sobre o amor, né? Se tinha tanta coisa para falar sobre o amor, como é que eu faço para falar desse tema, desse assunto, em apenas 6 palavras? Então, o objetivo era a ampliação de repertório dos meus alunos e a escrita de uma aldravia com a temática. Passei aí por vários gêneros, trabalhamos a biografia, né? Porque da forma como foi colocada aqui, né? Foram só os exemplos ali. Mas quando a gente foi trabalhar a biografia, o que é uma biografia? Né? Para que serve uma biografia? Qual que é a importância da biografia? Né? E surgem outros assuntos, né? Mas eu não vou deixar falar da minha vida, né? E aí surge lá, biografia não autorizada, né? No caso do Renato Russo, por exemplo, com a música lá, um aluno perguntou assim, mas então ele copiou, professora? Ele não fez, isso aí é uma cópia, né? E aí a gente teve que trabalhar essa questão. A cópia é um crime, certo? Mas o que ele fez foi uma intertextualidade, certo? Ele fez uma colagem, aí a gente entra nas figuras de linguagem, entendeu? Porque quando eu falo 15 dias, parece pouco, né? Mas pensa bem, 15 dias eu tenho 5 aulas em cada semana com eles, né? Então foram muitas aulas. Pode passar. Pode passar, tô louca, Fernanda. Aí, Janaína, tá vendo? Não sei se eu respondi. A Jana disse que sim. Olha, tem uma pergunta no chat do Fábio, mas eu vou ler depois, porque tem uma... Como é que você chama? A Mislene, nossa aluna aqui de letras, formanda, professora, ela já atua, ela vai te fazer uma pergunta. Tá, joia. Quer que fecha? Quer que feche a câmera? Não, precisa não, né? Boa noite, primeiramente. Eu achei bastante interessante, né, o assunto, a proposta. E a minha pergunta é o seguinte: pela experiência que você já tem como professora, essa sequência didática, o que você assim, traz para a gente em relação à experiência com os alunos? Se houve mais interesse por parte dos alunos e se, no caso, assim, se você já trabalhou essa sequência didática com outros temas. Então, assim, aí você tem mais, assim, mais um repertório das experiências mesmo dos alunos, entendeu? Nessa experiência, assim, com a sequência didática.
sim. Eu tive um retorno muito favorável, sabe? Os alunos, as aulas, elas não tiveram brechas assim para conversarmos coisas aleatórias, sabe? A conversa em sala de aula, que é comum, né? Ainda mais o adolescente, gosta de dormir, né? Gosta de conversar durante a aula, e eu não tive, sinceramente, nenhum problema de ter que ficar mandando o aluno ficar quieto, sabe? Brigando com o aluno. Por quê? Foram 50 minutos de cada aula, mas 50 minutos muito intensos. E trabalhar uma sequência didática é extremamente cansativo, né? Porque ela requer realmente que você esteja concentrado no que você está fazendo, né? Na proposta que você está levando para o aluno, e quando ela é construída dentro dos interesses do próprio aluno, a aula fica bem mais dinâmica, tá? E o aluno participa mais. Eu tive esse privilégio, né, das 3 turmas que foram aplicadas, onde foi aplicada a sequência didática, todos eles participaram. É lógico, uma turma mais conversante, uma turma mais quietinha, mas elas, graças a Deus, renderam. Quanto à experiência com sequências didáticas, na escola que eu trabalho, eu desenvolvo pelo menos 3 sequências didáticas ao longo do ano, tá? A gente tem lá dentro do sistema, né? A gente precisa dar conta de alguns conteúdos, né? E também o livro didático, né? A gente precisa usar o livro didático, porque muitas vezes é o único livro que algum aluno tem, né? A gente tem essa realidade também de alunos que não têm contato com livros. E o livro didático é o único instrumento, vamos dizer assim, né? De leitura dele fora da escola, né? Então, a gente precisa também usar o livro didático, mas o livro didático, para mim, é muito mais como um apoio, tá? E as sequências didáticas que eu desenvolvo com eles, elas estão praticamente relacionadas somente com a literatura, tá? Com a ampliação de repertório literário dos alunos, com o letramento literário dos alunos. Mas a gente também desenvolve questões de semântica, tá? De polifonia, tudo a partir da literatura também. Não usando a literatura como pretexto, tá? Para ensinar gramática, para ensinar sintaxe, né? Nada disso. Mas a literatura, essas questões linguísticas, né? E gramaticais também são estudadas dentro dessas sequências didáticas. Não sei se eu respondi. Eu fiz, sim, eu tenho outras experiências, tá? Com sequência didática. Eu tenho, por exemplo, eu fiz uma sequência didática uma vez para trabalhar verbo e substantivo com os alunos, pronomes, tá? Narrativas, né? Porque eu não trabalho só com poemas, mas a narrativa, a estrutura de narrativa e assim por diante. Muito bom, Josiane, excelente. Nossa, tem muita coisa para a gente. Se o bate-papo, se a gente tivesse mais tempo, né? Que eu estou pensando em várias coisas aqui. Eu já pensei numa sequência didática assim, de cada passo o aluno construir. Será que dá Isso certo? é muito bacana. Dá certo, sim. Se a Claro gente que pensar dá. com a turma, né? De falar assim, olha, o próximo passo, qual gênero que vocês querem trabalhar? Isso, Vocês vão fazer? Tragam dos bairros de vocês. Né? isso Se a gente mesmo. pensar, né, umas coisas assim, eu fiquei Está bem... muito em voga lá com os meus meninos, o Islã, sabe? Né? E aí do Islã, você pode partir do Islã, trabalhar o repente nordestino, né? Trabalhar outros gêneros ali, tudo a partir dessa sequência, porque ela vai ser elaborada com objetivo, com uma construção, né, de passo a passo, como fazer um Islã. É quase que um tutorial, né? De Ô, aula. Josiane, a gente precisa encerrar aqui, né? Mas eu queria só te fazer uma pergunta aqui do aluno, do Fábio, nosso aluno da pós-graduação, ele é da área de exatas, e ele
pergunta aqui pela sua experiência, se você acredita que construir uma sequência didática fica mais difícil na área de exatas e outras humanas, saúde, dessas áreas. Eu acho que você chegou no início a dar exemplo da enfermagem, né? E tem do esqueleto, da área de biologia, de estudo do corpo humano, né? Então... A sequência didática, ela, como foi dito lá no início, ela é um caminho, né? Um percurso para você chegar num resultado, chegar num produto. Então, quem é da área da matemática, por exemplo, pode criar toda uma sequência didática para ensinar... eu sou péssima em matemática, gente, para ensinar conjuntos numéricos, né? Por exemplo. E a pessoa consegue fazer isso, sim. Na área da saúde também consegue, né? No final de um curso, você precisa entregar um TCC, né? E quando não é um artigo, quando não é a escrita de um artigo, por exemplo, você pode, na área da enfermagem, trabalhar, por exemplo, uma vez a gente desenvolveu uma sequência didática, até no curso de educação que eu fiz no IFE, né, na minha especialização em educação contemporânea, eu e mais duas amigas, a gente desenvolveu uma sequência didática para trabalhar nos postinhos de saúde, falando da diabetes, né, do diabetes. Né, a gente não tem posto de recolhimento, nem todos os postinhos recolhem agulhas, né, seringas, as insulinas, né, então a gente criou toda uma sequência didática para trabalhar dentro da escola, de conscientização sobre o problema, etc. e tal, e da escola para o posto de saúde. Entendeu? A gente fez meio que um caminho inverso, né? Geralmente o posto de saúde vai à escola para levar o Setembro Amarelo, né? Outubro Rosa, certo? Dessa vez a gente saiu da escola para levar ao postinho, né? Então, assim, essa sequência didática, ela ficou, infelizmente, apenas como um trabalho de conclusão de período, no curso de especialização, entendeu? A gente tinha que apresentar uma proposta, então nós construímos essa sequência didática desde o início até o final, que seria instituir, né, de uma certa maneira, aí, ou reforçar a importância de postos de coleta desse material, né, das seringas de insulina, etc. e tal. Fantástico, Josiane. E aí, assim, a gente só... o comentário do professor Natalino aqui, Natalino, nosso colega, também faz trabalhos fantásticos também com literatura. Excelente poeta. Ele o Natalino colocou uma coisa que os futuros docentes, já docentes aqui da Letras, também estão comentando, né? Que o trabalho de sequência didática, ele traz um resultado incrível, mas o docente precisa ter tempo para montar, né? E aí entra toda outra questão de investimento na educação, né? Para o docente ter esse tempo. Verdade. E a escola, né, Fernando, também, a escola também tem que estar aberta, né, para compreender a sequência didática, né? Na escola que eu trabalho, eu tenho o privilégio mesmo de ter o apoio da direção e da coordenação para esses trabalhos, né? Porque se a escola também não estiver aberta, né, e não comprar com a gente a ideia, fica difícil, porque às vezes o pai do aluno, às vezes, não compreende que o aluno está ali realmente produzindo e aprendendo, acha que não é aula, né? Acha que falar do Camões ou ir para casa sem uma tarefa de casa que seja escrita não é aula, né? Que levar para a sala de aula uma música, que isso é enrolação, mas não é. A sequência didática, ela é importante, é bacana, mas realmente ela tem aí esses obstáculos, né, essas pedras no caminho aí, né? Esses desafios, né, Josiane? Esses desafios, né? Eu consigo fazer, graças a Deus. Que bom. Essa coisa do aluno entender outros formatos de aula, não é esse tradicional de escrever no quadro e ele copiar, né? Sim. Muito interessante. Josiane, olha, chegamos ao fim, né?
queria te agradecer pela sua disposição de estar aqui mostrando esse trabalho para a gente pensar em novos caminhos nas nossas atuações, né? E agradecer por toda sua preparação, suas explicações foram ótimas, excelentes. Acho que todo mundo conseguiu tirar um pouco de ideias, vai sair daqui bem rico de ideias de como trabalhar em sala de aula, novas possibilidades, né? Reforçando. Então, e experimentar. É isso aí. Isso aí, a gente trabalha por experimentação, né? A gente começa pequenininho ali, faz uma sequência pequena, né, uma básica, depois... E é importante também que o professor, né, nessa construção toda aí das suas aulas, ele também tenha um arcabouço teórico, né, que possa sustentar a sua construção. Quando eu falo assim, na minha escola eu consigo fazer, isso é uma realidade na escola, porque todas as vezes, quando um pai questiona, ou quando há um questionamento, a gente está... nós estamos ali com uma base teórica, não é tirado, né, de trás da orelha. Nós estamos ali dentro do que se pede a BNCC, né, os documentos oficiais e os autores, né, de uma educação mais significativa. Tá? Então, a gente tem que também ter essa base teórica de conhecer os autores, para que a gente possa comprar a ideia e levá-la à frente. Os desafios estão aí postos, né? Mas a gente consegue. Com certeza. Josiane, então, olha, pessoal, quem está aqui também, quem conseguiu chegar, né, assistir, eu vou deixar gravei, então eu vou disponibilizar a gravação. Agradecer demais a sua presença, seu trabalho, te parabenizar. E vamos nos encontrar mais vezes, né? Para a gente poder fazer outras trocas. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos, a todas. Muito gratificante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado aí uma luzinha, né? Para o final do ano aí ter um trabalho bem bacana de final de curso. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Beleza. Tchau, tchau, gente. Muito boa noite. Obrigada. Uma ótima semana para todos nós. Amanhã temos mais. Amanhã temos o professor Eduardo aí com tecnologias e inteligência artificial.